Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Da Caverna à Vida Eterna 13. Esta série de vídeos que iniciamos recentemente contém nossas respostas às perguntas formuladas por críticos, formadores de opinião e leitores de nosso livro O Homem da Caverna à Vida Eterna, lançado em 2019 pela editora Elevação de São Paulo. Este livro trata da evolução universal como um todo, bem como da origem e finalidade tanto do espírito quanto do homem, assim como das espécies animais existentes em nosso mundo. Procuraremos ser breve, direto e claro em nossas respostas para que o amigo internauta vá direto ao âmago do problema. A fim de manter a privacidade dos que nos honraram com suas perguntas, daremos apenas o seu primeiro nome. A obra encontra-se à venda no site da Amazon. Dito isto, vamos às perguntas. Pergunta número 29. É muito interessante essa linha evolutiva do espírito, passando por todos os reinos da natureza até chegar ao reino hominal. Mas, quando olhamos uma pedra, uma planta, um animal e um homem, fica difícil perceber que haja algum ponto de ligação entre eles. Prefiro continuar achando que Deus criou todas as coisas independentes, embora elas convivam no mesmo ambiente. Isso me parece mais lógico. Florinda A.N.T. Resposta. Ficamos muito gratos à amiga leitora por ter lido nosso livro e nos enviado seus comentários. E embora não tenha formulado nenhuma questão a respeito de seu conteúdo, entendemos que desenvolver seu pensamento seria útil aos demais amigos que nos dão a honra de sua atenção. Por isso, vamos a uma síntese da trajetória que a essência espiritual realiza por todos os reinos da natureza, a fim de entendermos por que existe uma unidade fundamental que perpassa todas as coisas e as unifica e harmoniza nesse reino que habitamos e que foi criado por nosso Pai Celestial. O Espírito, na origem da sua formação, como essência espiritual e princípio de inteligência, sai do todo universal. O que chamamos todo universal é o conjunto dos fluidos existentes no espaço. Esses fluidos são a fonte de tudo que existe, quer no estado espiritual, quer no estado fluídico, quer no estado material. A vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso anima esses fluidos para lhes dar o ser, ou seja, fazer deles essências espirituais, princípios primitivos do espírito em germe e destinados à sua formação. A vida universal está assim por toda a natureza, em germes eternos, graças a essa quintessência dos fluidos universais. Ao serem formados os mundos primitivos,
Na sua composição entram todos os princípios de ordem espiritual, material e fluídica, constitutivos dos diversos reinos que os séculos terão de elaborar. O princípio inteligente se desenvolve ao mesmo tempo que a matéria e a energia, e com elas progride, passando da inércia à vida. Deus preside ao começo de todas as coisas, acompanha paternalmente as fases de cada progresso e atrai a si tudo que haja atingido a perfeição. No meio e sob a influência dos ambientes destinados a fazê-los desabrochar, essa multidão de princípios latentes aguarda em estado de dormência que o soberano Senhor lhes dê destino e os aproprie ao fim a que devam servir, segundo as leis naturais, imutáveis e eternas por Ele mesmo estabelecidas. Tais princípios sofrem passivamente através das eternidades e sob a vigilância dos espíritos encarregados de seu despertamento, as transformações que os hão de desenvolver, passando sucessivamente pelos reinos mineral, vegetal e animal, e pelas formas e espécies intermediárias que se sucedem entre cada dois desses reinos. Em sua origem, a essência espiritual passa primeiro pelo reino geológico. Ainda absolutamente inconsciente de seu ser, ela anima o mineral, constrói a pedra e o minério, atraindo e reunindo os fluidos apropriados a esse fim por meio de uma atração magnética automática, sempre dirigida e fiscalizada pelos espíritos encarregados desse reino da natureza. Enquanto faz parte da pedreira, a pedra cresce imperceptivelmente ao longo dos milênios, mas uma vez retirada da pedreira e empregada em construções, por exemplo, deixa de crescer, pois desligou-se do foco magnético que atraía as partículas do crescimento. A essência espiritual sofre no reino mineral sucessivas materializações, já que não podemos usar aqui a palavra encarnação. Essas materializações são necessárias a prepará-la para passar pelas formas intermediárias que participam do mineral e do vegetal. Depois de haver passado por essas formas e espécies intermediárias que se ligam entre si numa progressão contínua, essa essência se vê preparada para sofrer a prova que a espera da sensação e passa assim para o reino vegetal. É um salto adiante, mas ainda sem que ela tenha consciência de si. No vegetal, a existência física é então mais curta do que no mineral, porém mais progressiva. Não há nem consciência nem sofrimento. Há sensação. Assim, o princípio espiritual que anima a árvore da qual se arranca um galho experimenta uma espécie de eco na secção feita, mas não sofrimento. É como que uma repercussão, um abalo magnético que vai de um ponto a outro da planta, abalo que sacode o espírito em estado de formação, preparando-o para o seu despertamento futuro. Morto o vegetal, a essência espiritual é transportada pelos espíritos guias para outro ponto e depois de haver passado, sempre em marcha progressiva, pelas necessárias e sucessivas materializações nesse reino, percorre as formas e espécies intermediárias que participam do vegetal e do animal. Só então,
nestas últimas fases de existência, que são as fases em que aquela essência começa a ter a impressão de um ato exterior, é que começa a haver sensação de sofrimento. Sob a direção e a vigilância dos espíritos encarregados de seu desenvolvimento, a essência espiritual ou espírito em formação efetua assim, sempre numa progressão contínua, o seu desenvolvimento com relação à matéria que o envolve e chega a adquirir a consciência de seu ser. Preparado dessa forma para a vida ativa, ou seja, para a vida exterior de relação com os outros seres, passa essa essência para o reino animal. Torna-se então princípio inteligente, mas de uma inteligência relativa, limitada às necessidades físicas, à conservação e a tudo que a vida material exige, inteligência a que chamamos instinto. Sempre em estado de formação, passa por todas as fases de existência sucessivas e necessárias ao seu desenvolvimento e por meio das quais chega às formas e espécies intermediárias que participam do animal e do homem. Chegam dessa maneira, numa progressão contínua, ao período preparatório do estado de espírito formado, isto é, ao estado intermediário da encarnação animal e do estado espiritual consciente. Depois, vencido esse período preparatório, chegam ao estado de criaturas possuidoras do livre-arbítrio, com inteligência, capaz de raciocínio, independentes e responsáveis pelos seus atos. Se elevam assim ao fastígio da inteligência, da ciência e da grandeza. Depois de haver passado por todas as transformações da matéria, por todas as fases de desenvolvimento para atingir um certo grau de inteligência, o princípio espiritual chega ao ponto de preparação para o estado espiritual consciente, o momento em que os sábios humanos, tão pouco sabedores dos mistérios da natureza, não logram definir, momento em que cessa o instinto e começa o pensamento. Quando os espíritos superiores falam desse estado de infância, estado por conseguinte de ignorância e de inocência, quando dizem que o espírito foi criado simples e ignorante, trata-se, está bem visto, dessa fase de preparação do espírito para entrar na humanidade. Como a verdade é progressiva, seria inconsequente dar naquela hora toda a revelação e os esclarecimentos sobre a origem do espírito. Por isso, essa origem foi deixada temporariamente na obscuridade. Atingido esse ponto de preparação para entrarem no reino humano, as essências espirituais, agora espíritos formados, se preparam fora da Terra, em mundos devidamente aparelhados para esse fim, para a vida espiritual consciente, independente e livre. É aí que são submetidos a uma encarnação fluídica, recebendo seu corpo espiritual ou perispírito. É nesse momento que entram naquele estado de inocência e de ignorância. A vontade do soberano Senhor lhes dá a consciência de suas faculdades e, por conseguinte, de seus atos. Consciência que produz o livre-arbítrio, a vida moral, a inteligência independente e capaz de raciocínio, enfim, a responsabilidade.
o perispírito se torna para ele um instrumento habilitado que o leva a seguir um desses dois caminhos, ou de realizar um progresso constante e firme, desde o ponto de partida daquele estado até que haja atingido a perfeição moral, que o isenta de todas as quedas e encarnações físicas, ou de cair em sua trajetória, caso em que o perispírito lhe será também instrumento de progresso, de reerguimento, mediante encarnações e reencarnações sucessivas nos mundos físicos. Essas encarnações serão expiatórias a princípio e, por fim, gloriosas, até que ele atinja a perfeição moral tão almejada. Como ensina a doutrina do Consolador, Jesus é a maior essência espiritual depois de Deus, mas não é a única. É um espírito do número desses aos quais, usando das expressões humanas, se poderia dizer que compõem a guarda de honra do Rei dos Céus. Ele presidiu a formação deste planeta, investido por Deus na missão de o proteger e governar, e o governa do alto dos esplendores celestes, como espírito de pureza primitiva, perfeita e imaculada. Jesus nunca faliu e é infalível por se achar em relação direta com a divindade. Segundo revela Emmanuel em seu livro O Consolador, publicado pela FEB, Jesus evoluiu em linha reta para Deus. E assim como Jesus, miríades de espíritos seguiram esse mesmo caminho em sua evolução universal. Jesus é o nosso mestre, nosso guia e nosso chefe, diretor da falange sagrada e inumerável dos espíritos superiores encarregados do progresso da Terra e da humanidade terrena, e é também quem nos há de levar à perfeição no infinito. Da Caverna à Vida Eterna 13. Voltando agora à opinião manifestada pela nobre leitora, ela diz que a teoria da evolução é muito interessante, mas quando olha uma pedra, uma planta, um animal e o próprio homem espalhados pela face da Terra, fica difícil perceber que haja algum ponto de ligação entre eles. Por isso, seu entendimento é de que Deus criou todas as coisas de forma independente, ou seja, sem nenhuma conexão entre si. É, sem dúvida, uma opinião respeitável, embora não compartilhada por nós. E nossa finalidade aqui não é mudar a opinião de quem quer que seja, mas, se possível, iluminar o pensamento humano para que cada um possa raciocinar de forma espiritual, cada vez com mais nitidez e elevação. Dessa forma, procurando lançar uma ponte fraterna entre os vários entendimentos sobre o tema, vamos acompanhar esse belo soneto do poeta fluminense Raul de Leone, que transcrevemos a seguir, intitulado Unidade. Leone viveu apenas 31 anos e faleceu no início do século XX. Embora tão novo, ele deixou essa profunda reflexão sobre a unidade que permeia todas as coisas, apresentando-a em rimas poéticas e filosóficas do mais fino lavor espiritual. Dito isto, vamos ao poema. Unidade. Deitando os olhos sobre a perspectiva das coisas, surpreende em cada qual uma simples imagem fugitiva da infinita harmonia universal. Uma revelação vaga e parcial de tudo existe em cada coisa viva,
na corrente do bem ou na do mal, tudo tem uma vida evocativa. Nada é inútil. Dos homens aos insetos, vão se estendendo todos os aspectos que a ideia da existência pode ter. E o que deslumbra o olhar é perceber, em todos esses seres incompletos, a completa noção de um mesmo ser. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.